O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, concedeu liberdade condicional a Gedel Vieira Lima. Reportagem de Yasmin Costa. Com a decisão do Supremo Tribunal Federal, Gedel Vieira Lima poderá trabalhar fora do presídio e voltar para casa. O ministro Edson Fachin concluiu que os elementos apresentados pela defesa de Gedel sugerem senso de autodisciplina. Fachin também afirmou que o ex-deputado tem propostas de trabalho e reúne condições para garantir a própria subsistência. O ex-ministro foi preso em 2017 por associação criminosa e lavagem de dinheiro. Ele foi condenado a 13 anos de prisão. O ministro do STF também autorizou a dedução de 681 dias da sentença de Gedel. Os advogados do ex-parlamentar pediram o abatimento da pena por participação em cursos no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília, e no Centro de Observação Penal, em Salvador. O argumento foi a dedicação à leitura e a elaboração de resenhas e a aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio em 2017. Gedel Vieira Lima sempre foi muito poderoso na política aqui em Brasília. Filho de Afrísio Vieira Lima, um constituinte, um político da Bahia, ele foi eleito deputado, líder do PMDB na Câmara dos Deputados e um dos grandes responsáveis pela política interna. Ele ajudou muito o Aécio Neves a chegar à presidência da Câmara numa inédita união de PMDB e PSDB. Ele nunca saiu do poder. Ao lado dele, o deputado Lúcio Vieira Lima, que também está sendo processado, e a mãe dele também. Quer dizer, uma família inteira sendo processada. Esta condenação mostra ainda a possibilidade de condenação de poderosos, que é ainda um resultado, uma consequência da Lava Jato que muitos criticam. Não fosse a Lava Jato, não haveria prisão para Gedel. Ele ocupou cargos importantes, ministro no governo do PT e vice-presidente do Banco do Brasil, onde fez a maior lambança. Dizem que estes 52 milhões de reais em espécie, em caixas e malas no apartamento de Salvador, não era o único dinheiro de Gedel que se preparava para disputar o governo do estado da Bahia. Quer dizer, uma família inteira envolvida em irregularidades e que agora o Gedel vai para a prisão domiciliar. Isso não significa liberdade, não. E ele tem outros processos, ou seja, existem consequências positivas da Lava Jato ainda, né? Você acha que fica a sensação para a maior parte da população de uma certa impunidade no sentido sempre assim, né? A condenação de 13 anos, pouco mais de 13 anos, o cumprimento de 1/3 da pena, é o que manda a lei, é o que justifica a lei. O ministro Edson Fachin agiu de forma correta, ele cumpriu 1/3 da pena e agora pode ficar em liberdade condicional. Mas nós todos lembramos, está viva ainda na imagem, é difícil acreditar que já faz 4 anos daquelas malas de dinheiro, lembra? A gente precisou até eles precisaram de uma máquina, daquela contagem de cédulas para saber quanto dinheiro tinha naquele apartamento, aquelas malas de dinheiro do Gedel Vieira Lima, pouco mais de 50 milhões de reais. No caso do Gedel, ele foi condenado, cumpriu parte da pena, está saindo corretamente de acordo com a lei. Outras condenações sequer foram aceitas. A gente teve essa semana, por exemplo, uma decisão da Justiça, e não estou nem entrando no mérito da decisão, mas completamente diferente do que tinha decidido o juiz Marcelo Bretas, no Rio de Janeiro, que chegou a prender o ex-presidente Michel Temer, e um juiz do Distrito Federal enxergou de forma completamente diferente, sequer aceitou a denúncia contra Temer nas obras de Angra 3, de desvios, de irregularidades também de milhões de reais, sequer aceitou essa denúncia. Então pode ter sido um método da Lava Jato, né? Ele falou que não havia subsídio ali, uma argumentação mínima, elementos concretos que pudessem ensejar, pudessem significar sequer a aceitação da denúncia. É um capítulo que parece que vai ficando para trás, a Lava Jato, a desmobilização da Lava Jato, o encerramento prático e também simbólico das operações, e isso agora, com o ex-juiz Sérgio Moro concorrendo à presidência da República, parece que o caminho para ele é muito diferente do que, em 2022, é muito diferente do que teria sido em 2018. É outra onda e é outro momento na política e na vida pública do país.
É sempre bom lembrar e deixar bem claro que o desmonte da Lava Jato aconteceu dentro do judiciário. A gente viu as inúmeras manobras aí descondenando pessoas e agora 2 pesos e 2 medidas aparecendo recentemente aí. Foi rejeitado um recurso impetrado pela defesa do ex-ministro Antônio Palocci pedindo o desbloqueio dos bens dele, que estão bloqueados pela justiça, lembrando que era o braço direito do ex-presidente Lula, não só no governo, mas também no esquema criminoso que foi implantado no Brasil para saquear as empresas públicas, saquear os cofres públicos, e quem disse isso foi o próprio Palocci, em delação, entregou todo o esquema e agora vem sofrendo mais duramente o peso da lei do que os outros, né, que não delataram, se vitimizaram e conseguiram benesses dentro do Supremo Tribunal Federal. Agora, vários sendo descondenados, muitos sendo liberados. No caso do Gedel, especificamente, vale lembrar também a necessidade urgente de uma reforma do Código Penal. São muitos benefícios concedidos a presos que não cumprem nunca nem 1/3 da pena. E aí pouco importa se é por bom comportamento, se é porque leu e estudou na prisão, e existe realmente esse benefício da redução de dias de pena, assim como existe para quem trabalhou, existe para quem estudou na prisão. É uma das formas de tentar ressocializar o preso. Isso é ótimo que aconteça, mas a gente não quer que criminosos perigosos sejam libertados apenas porque estudaram ou trabalharam na prisão. Lembrando que pessoas que estudam e trabalham aqui do lado de fora e não cometem crimes são vítimas desses criminosos normalmente, e especialmente quando são criminosos do colarinho branco, né, que enchem suas malas de dinheiro com 51 milhões de reais e guardam em seus apartamentos para debochar da população. Esses aí atingem todo mundo e não alguém especificamente, porque dinheiro público é para beneficiar a sociedade inteira e não apenas o grupo político de plantão.